capítulo 8. Versículo 22 ao versículo 30, Marcos 8, de 22 a 30. Da cegueira à percepção clara das coisas. A partir de agora, Marcos vai caminhar com o Evangelho em outra direção. Cristo agora vai caminhar em direção a Jerusalém, para que o propósito de fato se cumpra na vida dele. Ele vai assumir a cruz. O rei vai assumir a sua cruz. E o versículo 22 ao 30 é como se fosse uma dobradiça no meio do texto de Marcos. Ele divide claramente Marcos nessas duas partes. Na parte anterior, onde Jesus estava revelando a ele como Messias, e agora ele vai cumprir o seu propósito como Messias, que é ir para Jerusalém, ser entregue às mãos de malfeitores e assumir a cruz. Vamos ver o que a gente consegue entender agora neste relato da cura do cego associado à confissão de Pedro. Versículo 22 inicia dizendo assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Amém, irmãos? Se assentem. Da cegueira, irmãos, a visão clara das coisas. Da cegueira, a percepção clara entre homens e árvores. Da cegueira ou a falta de entendimento, a uma confissão clara de quem é Jesus. Quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para a forma como Jesus caminhava com seus discípulos, e algumas formas como Jesus se frustra com eles mesmos, nós devemos olhar para os discípulos e olhar para nós mesmos e perceber em nós a falta muitas vezes de percepção e de visão clara das coisas de Deus, de como precisamos da intervenção de Cristo para que eu e você compreendamos claramente o que é o Evangelho, quem é Cristo, o que significam as implicações de seguir a Cristo. Todos nós precisamos constantemente de ser trabalhado no nosso caráter, na nossa mente, na nossa vida, para que o entendimento da palavra de Deus venha à nossa vida e a gente compreenda de fato o que é o Evangelho. A gente deixe de ver as coisas de forma difusa, de confundir homens com árvores. Cristo precisa agir constantemente em nós para que eu e você compreenda aquilo que Ele quer dizer, para que eu e você compreenda aquilo que Ele quer e nos instruir através da sua palavra, para que a ignorância que muitas vezes persiste ou a visão difusa que muitas vezes permanece em nós carece da graça de Deus, para que os olhos se abram
e a gente comece a perceber as coisas de maneira clara. A gente vê isso quando Paulo escreve aos irmãos de Filipe, ou melhor dizendo, aos irmãos de Éfeso, quando Paulo descreve o plano de Deus, quando Paulo descreve a obra magnífica de Deus em Cristo Jesus, e Paulo no meio estabelece uma oração dizendo: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que vocês compreendam a razão do chamamento de vocês, para que este plano de Deus não fique flutuando, mas para que vocês compreendam a implicação deste plano para a realidade terrena, para a vida prática de vocês, para a realidade de vocês como igreja de Cristo hoje. Então a oração de Paulo era que a mente dos irmãos, para que aqueles irmãos conseguissem enxergar a profundidade deste evangelho que estava sendo revelado em Cristo, deste plano redentor de Deus que estava se descortinando no tempo e chamando homens de toda a tribo, raça, língua e nação, e fazendo com que esses homens participem das bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus. Paulo pede: eu peço que vocês consigam compreender a profundidade daquilo que eu estou dizendo a vocês. Eu peço a Deus que Deus ilumine os olhos do entendimento de vocês, para que vocês percebam claramente e vejam a profundidade daquilo que eu estou tentando instruir vocês ou ensinar vocês. Essa é a nossa realidade, meus irmãos, infelizmente. Não conseguimos muitas vezes perceber claramente a realidade espiritual das coisas. Estamos diante de um relato de Marcos onde um cego é levado a Cristo. Um homem que perdeu sua visão, não enxerga mais nada. O Senhor está agora em uma região chamada de Betsaida. Não está mais em Decápolis, não está mais em regiões de gentios, está em Betsaida, cidade aonde residia a maioria de judeus galileus, também chamada de Betsaida da Galileia, pois era habitada por uma gama de judeus galileus. O próprio Pedro residia lá. Pedro, André, Filipe, era uma aldeia de pescadores, de homens simples, de homens que viviam da pesca, e a economia que girava aquela região era a pesca. Marcos agora está nos colocando numa narrativa onde Cristo está nesta região, se deparando com um indivíduo que é levado por mãos de outras pessoas a Cristo. E as pessoas rogam a Cristo para que Cristo toque nos olhos desse indivíduo. O verso de número 22 diz isso: trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Marcos nos coloca diante deste milagre da visão, aonde Jesus vai abrir os olhos de um cego. Eu quero que você preste atenção aonde nós iremos chegar, aonde Marcos quer nos levar. Observe que a pergunta de Cristo ficou no ar. A pergunta do texto anterior, aonde os discípulos participaram da segunda multiplicação dos pães. Viram Jesus multiplicar os pães, dar aquelas 4.000 pessoas que estavam ali. Viram sobrar 7 cestos cheios. Ali não eram cestos pequenos, mas eram cestos grandes que sobraram ali depois deles terem distribuído aqueles 4.000 que estavam ali assentados esperando a provisão. Eles estão ali, viram aquele milagre, desfrutaram daquele milagre, e mais à frente eles veem o embate entre Cristo e os fariseus, entre Cristo e aqueles que eram os religiosos da época. E mais à frente Jesus diz a eles: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E eles começaram a questionar uns aos outros: é porque nós não trouxemos pão para o caminho. Eles estavam nos advertindo porque nós não levamos ou não estamos levando provisão para o caminho. Jesus, percebendo a discussão, se interpõe e diz: ora, tendo olhos não estão vendo, ou tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram da primeira multiplicação de quantos pães e peixes
foram multiplicados e distribuídos entre aquela multidão, e quantos cestos sobraram? Aí eles disseram: 12, Senhor. Esqueceram da segunda, que há poucas horas ocorreram diante dos olhos de vocês. Quantos cestos sobraram após a multiplicação, distribuição entre 4.000? E eles disseram: 7, Senhor. Ainda não compreendeis? Tendo olhos não estão vendo? Tendo ouvidos não estão ouvindo? A pergunta fica no ar. Os discípulos estão vendo, ou tendo olhos estão vendo, mas não estão compreendendo a realidade das coisas. Tendo olhos, não estão vendo claramente a realidade espiritual se descortinando em volta deles. E a pergunta fica no ar. Tendo olhos, não vê. Isso descreve, irmãos, a própria condição dos discípulos de Cristo, que ainda estão vendo as coisas de maneira difusa, confusa, não estão percebendo claramente o que está acontecendo, não estão entendendo o que significa multiplicar pães e peixes, não estão entendendo o que significa sobrar pães, sobrar peixes. O Evangelho em especial vai narrar várias curas, de leprosos, de mão mirrada, de cego, de surdo. Mas todas essas curas, todas elas, têm um propósito de mostrar a nós alguma coisa. E a cegueira, irmãos, a cegueira era um dos dilemas mais terríveis enfrentado pelo mundo antigo. Poderia ser resultado de cegueira por má formação. A pessoa já nascia cega. A pessoa poderia, ao longo da sua vida, ser acometida de cegueira. Dava o calor do sol, a poeira, a falta de higiene, a falta de sérios cuidados de higiene básico, fazer com que aquela pessoa fosse acometida de infecção nos olhos, ou algum problema de doença, falta de recurso, de instrução. Ficou cega. Pela resposta do indivíduo no texto, quando Jesus faz a primeira pergunta: o que é que você está vendo? Ele diz: eu vejo os homens como árvores que andam. Pela resposta desse indivíduo no texto, a impressão que temos é que ele não nasceu cego, mas que ele se tornou cego ao longo da sua vida, por infecção, ou por alguma coisa que o texto não diz. Mas pela resposta e percepção que está sendo recobrada nesse indivíduo, ele tinha condições de descrever: olha, eu vejo os homens como árvores que andam. Portanto, aqui, pelo contexto, Cristo está diante de alguém que perdeu a visão. Cristo está diante de alguém que possivelmente não está mais vendo como via antigamente, que não percebe mais como antigamente, não enxerga mais como enxergava, passou a ser alguém passivo e conduzido por mãos de outras, por outras mãos, está sendo conduzido a Cristo porque não enxerga o caminho pelo qual está trilhando. Isso é tão grave que no capítulo 9 de João, os discípulos está diante de alguém que cego de nascença. Era uma condição de cegueira total. E perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Irmãos, cego já não era fácil. Mas ser cego, dentro de uma religião legalista como a dos judeus, tornava-se a condição pior ainda, porque todos os fariseus encarnavam os males temporais como resultado da punição de Deus por pecados específicos cometidos por aquelas pessoas. Então o indivíduo carregava a cegueira e o peso severo da acusação de que estava carregando em si a maldição de Deus porque pecou. Agora está
tradição não tem como responder ao indivíduo que nasceu cego. E aí diz: quem pecou, ele ou seus pais? Isso porque a tradição dizia que aquele indivíduo poderia ter pecado no útero, no ventre de sua mãe, ou estava carregando resultado por pecados dos seus pais. Abro parênteses. A Bíblia não nega que certas provações sejam ordenadas por Deus. Não nega. Para punir ou corrigir certos pecados específicos. Também não nega isso a Bíblia. A Bíblia também afirma categoricamente que os nossos males e sofrimentos temporais são consequências do nosso pecado coletivo e da rebelião em Adão. Mas a história aqui não tem o propósito de criar relação entre o que o indivíduo está sofrendo e um ponto específico, um pecado específico na sua vida. O texto não tem o propósito de relacionar se aquele indivíduo está de fato sofrendo uma punição severa por algum pecado cometido. Nem muito menos o texto tem o propósito de provar, ou terá o propósito de provar, de que o nosso Cristo é capaz de curar uma cegueira através de um método inusitado. Nem muito menos o texto vai ter o propósito de demonstrar de que o nosso Cristo é poderoso. É um milagreiro de primeira, capaz de curar até os olhos do cego. Este texto vai responder à pergunta de Cristo que ficou no ar: tendo olhos, não vê. Esse texto vai responder à pergunta que Cristo fez aos discípulos: eles estão olhando, mas não estão vendo, estão diante daquilo que está sendo revelado claramente a eles, mas eles não estão vendo nada, não estão conseguindo enxergar nada. Os discípulos não estão conseguindo ver claramente as coisas em sua volta. Eles não estão tendo percepções claras da revelação de Cristo. Mas a condição deles reflete também a nossa condição. A condição de que perdemos em Adão, ou perdemos a total condição de enxergar as coisas. Perdemos a total condição de perceber claramente as coisas, de discernir espiritualmente as coisas. Nos tornamos cegos. Cegos. Esse é o primeiro ponto que o Evangelho quer deixar claro. Eu e você nos tornamos cegos para as coisas de Deus. A única resposta, irmãos, demonstrada através da vida do cego, é que eu e você perdemos completamente a capacidade de ver as coisas, de discernir as coisas de Deus, de perceber as coisas espirituais, de ver claramente as coisas. Nos tornamos cegos, irmãos, para as coisas de Deus. E é isso que Jesus quer, através deste relato do cego que vai ser curado por ele, demonstrar a nossa condição primeira. A nossa condição primeira é de alguém que perdeu a capacidade de ver. A queda trouxe cegueira ao homem, de modo que ele passou a ter olhos, mas ele não consegue ver. Trouxe a condição ao homem ao ponto de ele ter ouvidos, mas ele não ouve a palavra de Deus. Essa é a condição do pecador. Ele está tateando na estrada da vida, tropeçando por não conseguir enxergar. O pecado abundou na nossa natureza de tamanha forma que afetou toda a nossa condição existencial. Nossa visão, nosso entendimento, nossa vontade, nossas emoções, nos afetou por completo. E o homem é tão cego que ele não consegue enxergar que o próprio caminho trilhado por ele é um caminho de morte. A sua cegueira o levará a abismos eternos. Isso é tão forte na palavra de Deus, que em Deuteronômio 28, quando Moisés vai relembrar o povo, quando a segunda geração vai assumir a terra prometida, porque a primeira já havia perecido,
por não ter dado ouvido à palavra de Deus, por ter rejeitado as advertências de Deus. Deus diz: essa geração vai perecer no deserto. Então Moisés fala da bênção e da maldição. Eram as duas tábuas da aliança que Deus havia celebrado com o povo. Olha, eu coloco diante de vocês a bênção e eu coloco diante de vocês a maldição. Eu chamei vocês para andarem segundo a minha vontade. Se andarem, desfrutarão do meu favor, da minha bênção. Se rejeitarem a minha palavra, vocês colherão as maldições que estão prescritas na aliança. E uma delas era de que Deus primeiro iria castigar o povo com loucura. Loucura, irmãos, não é aquele que perdeu o juízo, não é aquele que precisa tomar psicotrópico porque a sua mente está acelerada. Louco aqui é um indivíduo que perdeu a sensibilidade espiritual diante das advertências da palavra de Deus. Louco aqui é a condição enfrentada por Jeremias. Vai, Jeremias, porque eles de fato ouvirão, mas não entenderão. Vai, Isaías, porque para eles a minha palavra será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Perderam a capacidade, perderam a sensibilidade espiritual. Deus diz: é o primeiro juízo sobre vocês. O segundo será cegueira. Vocês tropeçarão de dia, vocês tropeçarão diante da luz do sol, porque rejeitaram a minha palavra. Sofonias, no capítulo 1, verso 17, quando depois de todo aquele sofrimento com o cativeiro e a busca de Deus pelo povo para retomar a vida e reconstruir a cidade e o templo, o povo continua a rejeitar de novo a palavra de Deus. E Deus usa o profeta diante do povo dizendo: andarão cegos porque pecaram contra mim. Este homem, irmãos, é um símbolo claro da cegueira espiritual como resultado do pecado. O pecado abundou, trazendo cegueira total, fazendo com que o homem tropece diante da luz do sol. Ele fez com que o homem perdesse a sua visão para as coisas de Deus. E essa condição é refletida ou é dramatizada na vida deste cego, que está sendo conduzido por mãos de outros a Cristo. Esta condição é descrita também na vida dos fariseus e escribas, a quem Jesus chama de guias cegos. Versículo 15, 20, 25 de Mateus, capítulo 24, salvo estiver enganado, Jesus os chama de guias cegos. Agora, por que, irmãos? Eles perderam tanto a capacidade de compreender a palavra de Deus ou trazer à luz ensinamentos ou princípios espirituais verdadeiros através da palavra de Deus, que eles começaram a dizer ao povo: olha, quem jurar pelo ouro do santuário se faz culpado, mas quem jurar pelo santuário, esse está livre. Quem jurar pela oferta que está no altar, esse será culpado se quebrar. Mas aquele que jurar pelo altar, está livre. Jesus diz: insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário ou o santuário? O que é maior? O altar onde as ofertas são santificadas ou a oferta que está sobre o altar? Eles eram tão cegos que estavam supervalorizando o ouro em detrimento ao santuário, em detrimento a toda aquela organização do santuário. Eles estavam supervalorizando o ouro, a ofertinha que se trazia no altar. Uma total inversão de valores, uma cegueira total, uma falta de discernimento de estabelecer juízo correto sobre as coisas. Agora eles eram o guia das nações, ou da nação.
o guia da nação de Israel, se tornaram cegos. Por isso Jesus diz: pode um cego guiar outro cego? Porventura não cairão ambos no abismo ou no buraco? Este cego, irmãos, está primeiro dramatizando a condição aonde estávamos: cegos, incapazes de ver, incapazes de enxergar. Mas o propósito de Cristo não é só ensinar a condição aonde estávamos. Marcos está caminhando. Eu quero que você me entenda. Marcos está nos chamando a entender o fio que ele está traçando através da história do cego e a confissão de Pedro. E ele faz isso dramatizando na vida do cego aonde estávamos: cegos, incapazes de ver. E o segundo ponto que Jesus vai mostrar é que a sua única capacidade de voltar a ver, ou a única possibilidade de você voltar a ver, ainda que de maneira difusa, é através de Cristo. Amém. É através de Cristo. A nossa capacidade de ver todas as coisas claramente é recobrada em Cristo. Este homem, irmãos, é conduzido a Cristo, repito. O Senhor o toma pela mão, levou para fora da aldeia. O texto está dizendo. E aqui o Senhor irá fazer como não fez em outras ocasiões. Ele utiliza um ritual diferente. Pega um indivíduo, leva para fora da aldeia, ele aplica saliva no olho dele, coloca a mão, impõe as mãos e faz uma pergunta: você está vendo alguma coisa? O que é que você está vendo? Ele responde, verso 24: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Começou a ver. Então, novamente, verso 25: lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Primeiro ele começa a ver os homens como árvores, irmãos. A ideia aqui é de que ele está vendo as árvores se movimentando, ou eles estão vendo os homens como árvores que se movimentam. Já começou a ver alguma coisa, mas não claramente ainda. Agora, acontece de forma diferente em que aspecto? Jesus poderia ter feito de uma vez só: passe a ver. Está vendo claramente, perfeitamente. Ele poderia não usar salivas, mas dizer: recobre a visão. Também não fez. Poderia somente colocar as mãos, sem saliva, e resolver aquilo de uma vez por todas. Mas ele não. Ele vai resolver de um modo progressivo. O texto vai nos ensinar. Ele vai mostrar como o homem vai ser progressivamente restabelecido a sua condição visual normal. Está vendo? Estou conseguindo distinguir claramente todas as coisas. Sabe o que é homem? Sabe o que é árvore? Claramente. E ele faz isso usando uma vez, colocando as mãos. Segunda vez, após a pergunta, é restabelecido. E não de modo instantâneo. Somente após uma segunda intervenção é restaurada plenamente. A primeira atitude de Cristo qual é? É tirá-lo ou levá-lo para fora da aldeia. Ou seja, as pessoas que estavam acompanhando ou que foram levar o cego precisavam saber que eles não estão diante de um milagreiro. E Jesus o toma pela mão a fim de mais uma vez estabelecer relação e comunicação com o homem.
Ou seja, o homem não vai passar pela vida, ou Jesus não vai passar pela vida do homem, mas Jesus segura na mão de alguém que se tornou passivo na própria sociedade, não vê, não enxerga, anda tateando à procura de pontos de referência e conduzido pela mão dos outros. Jesus estabelece o primeiro ponto de comunicação, pega na mão dele. E Jesus toca 2 vezes, ou seja, levando o cego a ser restaurado após 2 toques. Os discípulos estão ali, irmãos. As pessoas estão vendo. O método que Jesus está estabelecendo aqui é didático. O Senhor está diante de uma forma muito didática em tratar com esse cego. E não só de forma didática curando a sua cegueira, mas se revelando ao homem cego, revelando-se ao homem e aos seus discípulos, a fim de que os discípulos vejam que aquele homem recobre a sua visão também. Mas a missão de Cristo não é somente abrir os olhos dele, mas é propor a ele uma experiência mais profunda com o Evangelho de Cristo. Pois este era o propósito dos milagres registrados nos Evangelhos. Eles têm o propósito de manifestar diante dos nossos olhos o reino de Deus, através de Cristo Jesus. Todos os milagres têm o propósito de revelar este tema maior. Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Ou seja, os milagres não aparecem nas Escrituras de modo vago, aqui, ali, de maneira indeterminada, mas eles estão ali de forma proposital. Assim como Mateus vincula os milagres de Cristo a Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o próprio Cristo toma o texto de Isaías 53 e Mateus para reafirmar de que ele era o Messias prometido no Velho Testamento. Os milagres aqui, irmãos, têm o propósito de atestar, assinar embaixo, deixar as coisas claras de que eu sou o Messias. Cristo é o Messias, aquele que veio recobrar a minha e a sua visão, aquele que veio trazer clareza e percepção clara das coisas de Deus para as nossas vidas. E estes serão os sinais, as maravilhas, as suas obras maravilhosas. Agora isso explica ainda que parcialmente o porquê de seus milagres e suas curas não serem efetuadas de maneira indiscriminada. Tragam todos. Não era este o propósito de Cristo. O que é que vocês estão vendo? Cada um, irmãos, tinha e tem o propósito dentro da revelação maior de Jesus, de revelar a Ele como Filho de Deus, o Messias prometido. Por isso ele não repete. A mesma forma como trata o surdo e gago, ele não repete a forma como trata os leprosos. Em cada caso ele age de uma maneira peculiar e reveladora. Ou seja, o Evangelho está se revelando em dificuldades enfrentadas especificamente por cada homem. Ele estabelece uma linguagem específica com cada indivíduo. Ou seja, ele entra nas necessidades específicas de cada pessoa. Isso é tão claro. Se eu e você formos olhar o milagre pelo milagre, a cura pela cura, ou como um evento isolado, nós não iremos entender nada. Nós não iremos entender as implicações disso para as nossas vidas e sairemos mais uma vez sem entender, sem perceber o que é que isso tem a ver comigo e com você,
Lemos inicialmente Isaías 35, onde o texto dizia que ele iria fazer os surdos ouvirem. Ele vai fazer os cegos enxergarem. E Cristo aqui está mais uma vez se revelando como Messias prometido. A sua capacidade, ou a esperança de vocês voltarem a ver, está em mim. Os profetas apontavam para mim. Estes sinais estão atestando de que eu sou o Messias prometido. Isso está sendo demonstrado através do surdo que ouve, do cego que está vendo. Ou seja, ele está demonstrando vislumbre de suas obras redentoras sobre nossas vidas, trazendo visão clara, trazendo propósito, entrando no nosso mundo, se comunicando conosco, descendo ao nível das nossas necessidades específicas, mais profundas. E ele veio para abrir o meu e os seus olhos. Ele veio a fim de que você ouça. Ele veio a fim de que o propósito de Deus se cumpra nele, que você passe a ver. O que é que você está vendo? Ele veio nos conceder ouvidos de fato para ouvir, como diz o salmista. Dá-lhe ouvidos para ouvir, Senhor. E ele veio nos dar olhos para ver. Como disse eu, agora os meus olhos te veem, Senhor. Ele veio dissipar a minha e a sua ignorância. Ele veio abrir nossos olhos, nossa capacidade de fazer juízo correto e espiritual das coisas. Cristo está dramatizando a realidade dos discípulos, que não viam, estão começando a ver. E ele demonstra ainda o primeiro mostrando, olha, vocês não viam nada. Eram totalmente cegos, passivos. Eram naturalmente cegos, ignorantes. Agora estamos passando a ver. Mas ele também tem um propósito de demonstrar aqui, irmãos, de que ele não vai parar enquanto você não enxergar claramente as coisas. Ele vai perguntar de novo: estão vendo? Vocês estão entendendo? Ele insiste em seu amor e graça, a fim de que você veja. Isso se dará em nós de maneira progressiva. A conversão consiste na iluminação, Paulo vai dizer, uma mudança das trevas para a luz. Você não via nada, da cegueira para a visão do reino de Deus. Mas infelizmente, quando chamados por Cristo, ainda não compreendemos as coisas como devem ser compreendidas. Você precisa ouvir uma, 2, 3, 4, 5. As coisas ainda são percebidas de maneiras ofuscadas. Está vendo? Eu vejo os homens como árvores. Confundindo os homens com árvores, fermento com pão para o caminho. Por ora estamos sem compreender aquilo que está à nossa volta. Estamos perdidos no mundo aonde Deus nos colocou. Mas o propósito de Cristo é restaurar. Repito, por meio dele as promessas de redenção se tornam realidades. Se você é povo de Deus, você vai ver. Se Deus tem um plano redentor com você, você vai ver. Amém. O ver aqui é uma metáfora da compreensão. Você vai compreender. O que está sendo dramatizado persistentemente aqui é a nossa realidade.
pacientemente está nos conduzindo a isso. Está vendo, olha, eu vejo os homens como árvores. Então vai o segundo toque. Você está vendo, aí no verso 25 diz, passando a ver claramente, oh que coisa boa, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Aprendemos, irmãos, que a verdade de Deus, ela não vem como um ato instantâneo. Deus está progressivamente trabalhando com as nossas vidas, nos levando à formação deste caráter de Cristo em nossas vidas, abrindo os nossos olhos, nosso entendimento. É uma obra profunda da graça de Deus. É uma obra profunda da graça de Deus. E a vida dos discípulos reflete isso. Alguém que andou com Cristo, alguém que viu as multiplicações do pão, alguém que viu Cristo curar. E mesmo assim eles estavam meio que perdidos, sem saber o que Cristo estava falando, confundindo o fermento com falta de pão para o caminho. É a obra da graça de Deus em nós. Por isso que Cristo está levando este homem a uma progressão, ou progredindo com a restauração deste homem, até que ele diga com a própria boca: estou vendo claramente. Passou a ver claramente e ficou restabelecido. Assim Ele faz com nós. Ele leva-nos ao aprofundamento das experiências espirituais verdadeiras. Ele aplica a sua palavra através do Espírito Santo de Deus em nós. Ele constrói a imagem de Cristo em nossas vidas e nos confronta com a sua palavra. Vocês estão vendo? E o Evangelho revela ainda a nossa fraqueza, a nossa percepção confusa das coisas. Vejo árvore, vejo homem, vejo não estou vendo direito. Ele insiste com a sua graça, porque aquele que começou em nós a boa obra vai levá-la até que a luz do justo vá brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Está vendo? Estou agora distinguindo as coisas claramente. Agora, para que isso? Para que isso? Com o propósito de Cristo, irmãos, de revelar a sua verdade a nós. Com o propósito de Cristo de descortinar o Evangelho diante de nós e nos fazer compreendê-lo profundamente. Qual o seu propósito? Qual é o seu propósito em restaurar a nossa visão? Em nos conceder capacidade para distinguir claramente. Qual é? Pois o termo aqui, ver claramente, era alguém que agora tinha a capacidade de fixar os olhos num objeto e se concentrar nele. A capacidade de distinguir aquele alguém que de longe agora estava conseguindo distinguir entre homens e árvores. Qual o propósito? Qual o propósito de Cristo em fazer-nos ver claramente quem Ele é? Isso será marcante a partir de agora. Versículo 27, 28 e 29. Será marcante. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem disse os homens que eu sou? E responderam: olha, João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, eu quero saber de vocês. O que é que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. A convicção agora clara de quem Ele é. A visão clara de quem Cristo é vai ser usada como fundamento para chamá-los ao discipulado.
vai ser usado como propósito para chamá-los a andar e seguir a Cristo no caminho. Irmãos, o propósito em ver claramente quem é Jesus é nos levar a seguir. Seu propósito é fazer-nos expressar, ou fazer com que eu e você expresse de maneira convicta, firme, resoluta, o que é o Evangelho. Quem tu és, sua obra, seus atributos, sua importância, seu senhorio. Isso independente das multidões. A opinião das pessoas, vejam, eram as mais diversas possíveis. Jesus pergunta: olha, o que é que os homens estão dizendo acerca de mim? Alguns dizem: rapaz, tu é João, estão dizendo que sou João Batista. Dada a maneira excessiva que ele, em certas feitas, pregava, confrontava. Outros estão dizendo que tu és Elias também, que está combatendo também contra uma religiosidade sem Deus. Não, estou dizendo que tu és um dos profetas. Um dentre vários dos profetas. Mas ninguém, irmãos, ninguém o consideram como Messias. Ninguém está dizendo que ele é o Messias. Muitos viram suas obras, seus milagres, suas ações, e ele aqui está fazendo a pergunta básica do Evangelho, básica. Veja a visão de quem está cego. Eles não conseguem ver a Jesus como Messias. Ele está sendo considerado tudo, até como alguém que prepara o caminho, mas jamais como alguém decisivo, o enviado de Deus. Mas agora ele se volta para nós: e vós? Eu quero saber de vocês, o que é o Evangelho para vocês? Quem que eu sou para vocês? Vocês que estão comigo desde a Galileia, que andam comigo todos os dias, que viram todos os milagres, a multiplicação, os leprosos sendo limpos, a mão mirrada sendo estendida. Olha, o que é que vocês dizem de mim? Vocês, que eu chamei de maneira particular e ensinei a vocês pessoalmente. Eu ensinei a vocês, ensinei tudo. Cristo está demonstrando aqui mais uma vez a preocupação de que não sejamos espectadores no caminho. O que é que vocês dizem que eu sou? Não basta estar no caminho, precisa ter uma visão clara de quem é Jesus, o que é o Evangelho, quer seguir Jesus. O que é que significa seus milagres, seus ensinamentos, seu propósito, sua obra, sua redenção. O crente, irmãos, é aquele que está no caminho, diz William Hendricks, e se opõe às opiniões populares, expressando de maneira clara sua posição. Tu és o Messias enviado de Deus. É sem dúvida a resposta de Pedro, um resultado da graça. É graça. É graça. Ou seja, Deus está te dando graça. Os ensinamentos descortinados do Evangelho é graça. É graça. E Pedro aqui está expressando aquilo que a graça, através do poder de Deus, trouxe ao seu coração. Tu és o Cristo. A impressão de Jesus fica frustrado. E vocês? Acho que ele fica assim: o que é que eles vão falar? O que é que eles vão falar? E pela graça de Deus, Pedro se rompe no meio dos demais e diz: tu és o Cristo. Ou seja, Pedro está expressando aqui o Evangelho. A
Jesus, Machia, o enviado, aquele que veio da parte de Deus trazer todas as bênçãos redentoras a uma realidade presente para as nossas vidas. Tu és o nosso Salvador, aquele que veio nos representar na cruz. A partir de agora, eu digo isso porque é determinante. A partir de agora, Cristo vai mostrar qual o seu propósito como Messias: padecer, ser preso, morto e ressuscitar. O propósito de Cristo é que o sigamos com os olhos abertos, de uma visão totalmente ofuscada, totalmente cego, ao propósito de Deus de restaurar completamente nossa visão e trazer, irmãos, percepções claras das coisas. Você, através do Evangelho, deve ser pronto para distinguir o que é a criação de Deus, o que é Deus, o que é árvore, o que é homem. Distinguir claramente o que é o Evangelho, quais são as implicações do Evangelho para todas as áreas da sua vida. Responder àqueles que pedirem razão da sua fé e se opor contrariamente às opiniões populares. Ou estão dizendo que tu és um dos profetas, somente. Estão dizendo que tu és João Batista, estão dizendo que tu és tal, que tu és tal, que tu és tal. Mas vós, as perguntas do Evangelho nos proporcionam a possibilidade de refletir. Marcos começa a estabelecer a palavra caminho, a primeira vez, demonstrando que esse termo vai marcar uma jornada. Nós estamos numa jornada. E caminho aqui reflete o caminho que está sendo aberto por Cristo. Ele está indo à frente, chamando os seus discípulos ao discipular. Eu não sou Messias, então me sigam. E eram várias as opiniões acerca dele. Muitos esperavam um Messias político, alguém que reassumiria o poder, colocaria Israel como cabeça. O próprio João titubeia quando está preso e aí manda os seus discípulos: vão lá e pergunte a ele se é ele mesmo, o que devemos esperar outro. Aí ele diz a João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados. Ou seja, diz a ele os sinais do reino. E são muitas hoje as expectativas, irmãos, populares com o Evangelho. É triste as expectativas daqueles que andam sem ver claramente as coisas. Cegos, esperando ou criando expectativas que o Evangelho não promete, ou não tem condições de dar respostas claras ao que vem a ser o Evangelho, e caminham cegamente, como espectadores conduzidos de maneira cega. Mas Cristo se volta para cada um de nós e pergunta: o que você diz que eu sou? O que é que você tem visto até hoje? Quais são as suas compreensões até hoje? Você já ouviu sobre tudo? O que é que você está vendo? O que é que você está entendendo sobre isso? O que o Evangelho tem feito sentido na sua vida? Eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir uma reflexão clara sua. O que é que você diz acerca de mim, Cristo? O que é que você diz acerca do Evangelho? E Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Messias, o enviado. Aquele que está revelado nos profetas, aquele que está nos salmos, aquele que está descrito em todas as páginas da Bíblia, aquele que vem sendo descortinado desde Gênesis. Tu és o Cristo enviado de Deus. Aí no verso 30 ele adverte e diz: não diga a ninguém ainda, porque ele vai assumir a cruz e depois isso vai ser proclamado nos telhados, isso vai ser proclamado nas ruas. O próprio Cristo depois vai espalhar o seu povo para proclamar isso: tu és o Cristo. Mas eles vão então caminhar agora debaixo dessa perspectiva: tu és o Cristo. Isso vai ditar o ritmo do discipulado cristão: tu és o Cristo.
Isso vai ditar agora a caminhada deles em direção à cruz de Cristo. Tu és o Cristo. O propósito, irmãos, de Cristo em abrir os nossos olhos é que o sigamos de uma maneira muito clara, sem confusão, sem confundir árvore com homem, sem confundir fermento com pão. O propósito de Deus é abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender profundamente a sua palavra, para que caminhemos debaixo dessa perspectiva. Tu és o Cristo. Amém. E sejamos agora alguém capaz de se fixar num objeto como o cego que recobrou essa capacidade, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tu és o Cristo. Tu não és um curandeiro, tu não é mais um profetinha, tu não é mais alguém que está trazendo uma revelação nova. O teu evangelho não é mais uma mensagem dentre várias milhares. Tu não és um dos mediadores, tu és o Cristo. Amém. Ele quer que você caminhe debaixo dessa perspectiva. Tu és o Cristo. Amém. Então que eu e você enxergue, irmãos, que eu e você torne a ver, que eu e você volte a enxergar o Cristo na nossa caminhada cristã. Volte a ver as coisas, volte a perceber claramente as coisas, consiga distinguir as coisas. Este é o propósito de Deus, para que você caminhe debaixo dessa perspectiva. Tu és o Cristo. E Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, mais uma vez, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, Senhor, que começou a abrir os nossos olhos, que está abrindo os nossos olhos. Amém. Que está trazendo clareza, discernimento, distinção, que está recobrando a imagem de Deus em nossas vidas, que está formando em nós o caráter de Cristo, que está, ó Deus, nos trazendo à luz a revelação plena de Cristo Messias. Este Evangelho do Filho de Deus que se encarnou, que veio, ó Deus, à nossa realidade sofrida, cega, confusa, de ignorância, de trevas, e como a luz raiou nas trevas dos nossos corações. Amém. Dissipou a cegueira, Senhor. Tem aberto os nossos olhos, tem revelado de modo tão claro o Evangelho às nossas vidas. Mas como tudo o Senhor faz, Pai, com um propósito. O Senhor tem nos chamado a seguir a este Cristo, a este Messias, ao Verbo que se fez carne, amém, que foi preso, que morreu, que ressurgiu dentre os mortos. A este Senhor das nossas vidas, Tu nos chama a segui-lo claramente, Senhor, debaixo dessa perspectiva. Tu és o Cristo. Que nós possamos, ó Deus, entender as implicações do Evangelho em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Que o Evangelho traga transformação, ó Deus, na nossa relação com o homem, com o próximo, a fim de que não o vejamos como objetos, como árvores, mas que este Evangelho restaure a nossa relação com a criação, com o próximo, amém, com o mundo, com Deus, com Cristo. E que este Evangelho cure a cegueira, as ignorâncias, ó Deus, das nossas vidas. E nos faz, ó Deus, tal como o cego que foi restaurado progressivamente, nos faz ver progressivamente, de maneira nítida, de maneira clara, dia após dia, com uma luz que vai brilhando, brilhando, até que se torne perfeita. Assim o Senhor nos faça ver a cada dia mais, Senhor, as implicações do Teu Evangelho sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. E as mudanças, Senhor, que Ele tem o propósito de trazer às nossas vidas. Que o Senhor nos transforme através deste poderoso Evangelho, amém, da Tua verdade, da Tua palavra, que transforme a nossa forma de ver, de julgar, de nos relacionar com tudo e com todos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não tem mais dúvidas. Amém.